O sol de meio-dia queimava como ferro em brasa, espalhando sombras duras sobre o vilarejo poeirento. A rua principal de Santa Fé parecia mais uma cicatriz no deserto, poeira vermelha, madeira gasta e olhares secos. Cavalos suados relinchavam amarrados aos postes, enquanto homens de chapéu largo e botas surradas se empurravam uns aos outros para ver o que estava prestes a acontecer na praça central. O cheiro era de suor, de pólvora e de algo mais amargo, a ganância dos homens. Elias McCoy, o rancheiro solitário, atravessava a rua com passos lentos, o casaco de couro batendo contra as pernas. Seus olhos cinzentos, semicobertos pela aba do chapéu, já haviam visto guerras, cercos e enterros demais. Mas o que viu naquela manhã o fez parar como se tivesse recebido um soco no peito. No meio da praça, sobre um tablado improvisado, estavam duas jovens apaches. Irmãs. Amarradas pelos pulsos com correntes de ferro, como se fossem gado. A multidão as encarava com risadas, assobios e comentários imundos. Homens brancos discutiam valores como quem fala de uma mula ou de um lote de terra. Boa pro serviço de cozinha! Gritou um, rindo com dentes amarelados. Essa menor aí vai dar lucro dobrado, disse outro, cuspindo no chão. Elias cerrou os punhos dentro das luvas. O coração pesado recordava imagens de outros tempos, aldeias queimadas, mulheres correndo com crianças no colo, tiros ao entardecer. Ele mesmo lutara na guerra contra os apaches anos antes, e desde então carregava a vergonha de ter sobrevivido quando tantos inocentes não tiveram escolha. As jovens mantinham a cabeça erguida. A mais velha, de olhos negros e firmes, olhava para os homens sem pestanejar, como se quisesse cravar a dignidade no rosto deles. A mais nova, mal saindo da adolescência, tremia, mas apertava a mão da irmã pelas correntes, tentando encontrar coragem no pouco que restava. Um pregão ecoou sobre a praça, a voz estridente do leiloeiro. 2 exemplares raros, sangue apache puro. Começamos em $50. Risadas e murmúrios correram pela multidão. Elias sentiu um nó na garganta. $50 por vidas humanas. 50 moedas por 2 almas arrancadas de sua gente. Ele pensou em sua própria solidão. 10 anos vivendo no rancho, falando mais com o vento e com os cavalos do que com gente. 10 anos desde que perderá esposa e filho para um bando de saqueadores. 10 anos de silêncio que nem o canto do coiote conseguia preencher. E agora, diante dele, a cena parecia-lhe cutucar as feridas que nunca fecharam. Os lances começaram. 60. Gritou um. 70. Outro levantou a mão. Elias observava em silêncio, o peito ardendo. Cada voz que subia no leilão soava como marteladas em sua consciência. Ele sabia que, se baixasse os olhos e seguisse adiante, poderia voltar ao rancho e esquecer. Mas sabia também que esse esquecimento seria outro fantasma a persegui-lo nas noites sem lua. A mais velha, altiva, encontrou o olhar dele. Por um instante, Elias sentiu como se ela o atravessasse, enxergando além da poeira e das cicatrizes. Era um olhar que dizia, você é como eles, ou é diferente? O leilão seguiu. 80. 90. 100. Elias respirou fundo. O silêncio em torno dele parecia gritar. Os homens ao redor riam, apostavam, avaliavam. Nenhum via 2 pessoas ali, apenas mercadoria. Foi então que a voz dele, grave e rouca, quebrou o ar seco. Eu pago 200. A praça emudeceu por um instante. O leiloeiro arregalou os olhos. 200? O senhor está dobrando a oferta. Os murmúrios começaram, hostis. Quem é esse maldito? Esse rancheiro enlouqueceu. Vai gastar fortuna em 2 selvagens? Elias não se moveu. Apenas ajeitou a aba do chapéu e manteve os olhos fixos nas irmãs. O leiloeiro, hesitante, tentou confirmar. Então, vendidas por $200. Um murmúrio de indignação varreu a multidão. Alguns cuspiram no chão, outros bufaram como touros enjaulados. Mas nenhum ousou enfrentar de imediato o olhar duro do rancheiro. Elias deu um passo à frente, tirou do bolso a bolsa de couro com as notas amassadas e jogou aos pés do leiloeiro. O homem contou rapidamente, assustado, e balançou a cabeça. As correntes foram retiradas das irmãs, mas não com cuidado, com brutalidade.
O ferrolho se abriu, e os pulsos delas ficaram marcados com sangue seco. Elias caminhou até o tablado. O silêncio da praça agora era tenso, pesado como chumbo. Subiu os degraus, estendeu a mão e disse, sem gritar, mas com firmeza o bastante para todos ouvirem: eu vou levá-las para casa. As palavras ecoaram mais fortes do que tiros. Os olhos dos homens faiscaram de ódio. Era como se Elias tivesse cuspido no orgulho deles, como se tivesse se colocado acima das regras daquele mercado podre. As irmãs hesitaram por um instante. A mais nova recuou, desconfiada. Mas a mais velha, com os olhos fixos nele, pousou lentamente a mão sobre a dele. Não havia confiança completa, mas havia escolha, e, naquele deserto de brutalidade, era mais do que se poderia esperar. O rancheiro as ajudou a descer do tablado. A multidão abriu caminho com resmungos, alguns levando as mãos ao coldre, outros apenas murmurando maldições. Elias sentiu o peso dos olhares em suas costas. Ele sabia que estava cavando sua própria sepultura, não havia perdão para quem desafiasse a ganância dos homens. Mas não recuou. Com passos firmes, guiou as duas jovens em direção ao seu cavalo. O vento levantou poeira, e a praça parecia respirar raiva. Elias McCoy, o homem que não tinha mais nada a perder, acabará de declarar guerra contra um mundo que tratava vidas humanas como gado. E o silêncio que seguiu foi mais perigoso do que qualquer disparo. O barulho da praça ainda ecoava nos ouvidos de Elias quando guiou as duas jovens até sua carroça. O cavalo negro bufava, impaciente, como se pressentisse o peso daquela partida. Os murmúrios da multidão não cessavam, alguns homens cuspiram ao chão, outros apenas observaram com olhos estreitos, como predadores que ainda não decidiram o momento do ataque. Elias ajudou primeiro a mais nova a subir. Ela hesitou, os olhos arregalados, mas obedeceu ao leve gesto da irmã mais velha. Em seguida, Nita, era assim que Elias logo descobriria que se chamava, subiu também, sem agradecer, sem demonstrar confiança. Apenas digna, silenciosa. Ele subiu ao banco, soltou as rédeas e fez a carroça render pelas ruas poeirentas até alcançar a estrada aberta. Atrás, a cidade encolhia aos poucos, mas o peso dos olhares permanecia como se ainda estivessem sobre ele. Durante longos minutos, ninguém falou. Apenas o rangido da madeira e o som dos cascos quebrando a terra seca. Elias limpou a garganta, a voz rouca de quem já pouco falava com gente. O nome é Elias McCoy, e disse, sem olhar para elas. Rancheiro, há umas 2 jornadas daqui. Nenhuma resposta. Apenas o vento puxando os cabelos soltos das jovens. Não precisam temer, tentou de novo. Não comprei vocês para servidão. Comigo, são livres. Ainda o silêncio. Nita mantinha o queixo erguido, mas os olhos desconfiados. A irmã mais nova, Ayana, parecia segurar o medo dentro do peito como quem segura um animal selvagem prestes a escapar. Elias suspirou. Não insistiu. Sabia que confiança não se compra com palavras. O deserto se abriu diante deles como um mar dourado. O sol descia devagar, tingindo de vermelho as pedras e de ouro as areias. Ao longe, as montanhas desenhavam silhuetas negras contra o céu incendiado. Era um cenário belo, mas solitário, onde a vida humana parecia pequena demais. Elias sempre se sentirá assim desde que perderá os seus. Enquanto a carroça avançava, sua mente, contra a vontade, mergulhou em lembranças antigas. Recordou o rancho em outro tempo, a cerca nova, a horta verde, risos infantis enchendo o ar. Recordou Sara, sua esposa, pendurando roupas ao vento e sorrindo quando ele voltava da lida. E recordou também a noite em que tudo se perdeu, o fogo no horizonte, os gritos, os tiros. Bandidos, não guerreiros indígenas, mas homens sem alma que saquearam e mataram. Ele lutara até as forças acabarem, mas no fim só restaram cinzas. Desde então, vivia como sombra. Até hoje. Olhou de relance para as irmãs. Talvez fosse loucura, mas sentia que a decisão de levá-las era também uma forma de lutar contra os próprios fantasmas. A noite caiu, e a lua se ergueu branca sobre as montanhas. A carroça seguia em silêncio, iluminada apenas pelo clarão prateado. O deserto, agora frio, parecia outro mundo, cada pedra lançava sombra, cada arbusto morto rangia ao vento. Foi então que Elias percebeu. Os instintos de soldado nunca o abandonaram. A cada curva da estrada,
a sensação se fazia mais nítida, estavam sendo seguidos. Não comentou nada, mas seus olhos se estreitaram. Manteve a mão próxima do coldre, enquanto fingia guiar normalmente. Sabia que os mercadores não deixariam barato. Homens assim não perdoam quem desafia seu comércio sujo. Chegaram a um trecho de planície, onde decidiram acampar. Elias acendeu uma pequena fogueira, suficiente para aquecer, mas não para denunciar a distância. Tirou da carroça um cantil de água e ofereceu às irmãs. Nita aceitou com cautela, bebendo pouco. Ayana recusou, mantendo-se recolhida, como se até o gesto de receber fosse perigoso. Comam, disse Elias, estendendo um pedaço de carne seca e pão duro. Nenhuma palavra de agradecimento. Apenas silêncio. Ele não se ofendeu. Sabia que a língua é a última arma que alguém confia ao inimigo. A madrugada avançou lenta. Elias cochilava de tempos em tempos, sempre com a mão na arma. As jovens, encolhidas sob mantas, trocavam olhares de entendimento silencioso. Então veio o som. Primeiro leve, depois mais claro, cascos na areia. 3, 4 cavalos, se aproximando devagar, tentando não chamar atenção. Elias abriu os olhos de imediato. Tocou de leve o ombro de Nita, que acordou assustada, mas ele levou o dedo aos lábios pedindo silêncio. A jovem compreendeu. As silhuetas surgiram no horizonte, recortadas contra a lua. Homens armados, chapéus largos, rifles nas costas. Mercadores de carne humana, ou caçadores de recompensa. Não importava o nome, eram abutres rondando a presa. Ei, rancheiro! Gritou um deles, quebrando o silêncio da noite. Essas selvagens não são tuas. Entrega e sairá vivo. Elias se ergueu, o rosto duro como pedra. Comigo, elas não voltam para a jaula. O vento soprou, levantando poeira, e o instante seguinte foi de aço e fogo. O primeiro disparo veio dos forasteiros. A bala ricocheteou na carroça. Elias rolou para o lado, sacando o revólver num gesto seco. Atirou 2 vezes, o cavalo de um caiu, o homem rolou no chão com um grito. Os outros avançaram. As irmãs se encolheram atrás das rodas da carroça, os olhos arregalados. Nita segurava a mão da mais nova, tentando protegê-la com o corpo. Elias disparava com precisão, mas eram muitos. Uma bala cortou-lhe o ombro, o impacto jogando contra a areia. O sangue escorreu quente, manchando sua camisa. Mesmo ferido, ele se levantou. A visão turva, mas os reflexos ainda firmes. Atirou mais uma vez, derrubando outro inimigo. O último recuou, covarde, disparando no escuro antes de fugir com o cavalo. O silêncio voltou, pesado, apenas quebrado pelo som de Elias arfando. Ele caiu de joelhos, a mão pressionando o ferimento. Nita, hesitante, correu até ele. Rasgou um pedaço da própria roupa e amarrou em volta do ombro dele, estancando o sangue. Elias tentou protestar, mas ela apenas o encarou com firmeza, como quem diz, se você nos salvou, agora eu salvo você. Ayana, ainda tremendo, se aproximou devagar. Seus olhos, pela primeira vez, não traziam apenas medo, havia gratidão silenciosa. Elias respirou fundo, olhando para as duas. O fogo da pequena fogueira iluminava seus rostos jovens, marcados pela luta. O rancheiro sabia, no íntimo, que a guerra estava apenas começando. Mas também sabia que, pela primeira vez em muitos anos, não estava completamente sozinho na estrada. O sol já nascia quando a carroça de Elias finalmente alcançou o rancho. A construção surgia como um ponto solitário no meio da pradaria, madeira escura, cercas antigas e um celeiro gasto pelo vento. Ali, o silêncio reinava absoluto, quebrado apenas pelo mugido distante de uma vaca e pelo bater das tábuas ao sabor da brisa. Elias conduziu o cavalo com esforço. O ombro latejava, o sangue ainda manchava sua camisa. Cada sacolejo da carroça parecia um punhal empurrado contra o ferimento. Mas manteve a postura, não queria que as jovens percebessem fraqueza. As irmãs, cansadas, observavam o lugar com olhos atentos. Não havia luxo algum, apenas isolamento. Para elas, podia ser prisão ou refúgio, o tempo diria. Chegamos, e murmurou Elias, a voz arranhada. A carroça parou diante da varanda. Ele tentou descer sozinho, mas cambaleou.
Foi Nita quem, instintivamente, o segurou pelo braço. Elias a encarou surpreso, mas não disse nada. Juntos, caminharam até a porta. A casa por dentro era simples, mesa de madeira, 2 cadeiras, um fogão a lenha, cama no canto. O cheiro de café antigo ainda pairava no ar, como memória de dias melhores. Elias se sentou pesadamente, pressionando o ombro. Nita olhou para ele, depois para a ferida, e sem pedir permissão buscou uma bacia com água. Não precisa, resmungou Elias. Mas ela já estava de joelhos ao lado dele, limpando o sangue com pano úmido. A água gelada ardeu, mas Elias suportou. Observou a firmeza das mãos dela. Não havia delicadeza, mas havia cuidado. Aquele gesto simples, vindo de alguém que tinha todos os motivos para odiá-lo, quebrou algo dentro do rancheiro. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia apenas um fantasma. Por que faz isso? Perguntou, sem esconder o espanto. Nita ergueu os olhos, sérios. Porque se cair, nós caímos também. Elias baixou a cabeça, incapaz de responder. Enquanto isso, Ayana explorava o celeiro. Encontrou ali um cavalo maltratado, com a pata machucada. O animal relinchava abaixo, quase pedindo socorro. Sem hesitar, a jovem aproximou-se, acariciou o focinho e começou a improvisar um curativo com pedaços de tecido e água limpa. Elias, da varanda, observou a cena. O gesto dela com o cavalo lhe arrancou um suspiro profundo. Era como se, naquele instante, a casa ganhasse de volta um sopro de vida. Os dias seguintes foram de silêncio compartilhado. Elias cozinhava refeições simples, feijão, pão duro, carne salgada. As irmãs comiam em silêncio, mas já não desviavam tanto o olhar. À noite, o rancheiro costumava sentar-se diante da lareira, o olhar perdido nas chamas. Sentia a tentação de falar, de quebrar o muro entre eles, mas as palavras ainda eram difíceis. Carregava o medo de que, no primeiro descuido, fugissem e o deixassem outra vez sozinho. Foi Nita quem quebrou o silêncio certa noite. Por que nos comprou? Perguntou, a voz firme, sem rodeios. Elias demorou a responder. Passou a mão pelo rosto cansado, o olhar fixo no fogo. Não para possuir, disse, por fim. Mas para devolver a liberdade. Nita permaneceu em silêncio por um tempo, analisando cada palavra. Não confiava totalmente, mas havia algo na voz dele, uma ferida antiga, uma dor sincera, que a impedia de chamá-lo de mentiroso. Ayana, sentada ao lado da irmã, o observava também. Seus olhos, antes apenas cheios de medo, agora tinham curiosidade. Naquela madrugada, Elias sonhou com o passado. Viu Sara sorrindo, o filho correndo pelo campo, e depois fogo, tiros, sangue. Acordou ofegante, o corpo suado, e encontrou Nita parada à porta, como se tivesse ouvido o pesadelo. Ela não disse nada. Apenas olhou com algo entre compreensão e pena. Elias desviou o olhar, envergonhado. O tempo parecia querer se aquietar no rancho, mas a paz não dura no deserto. Certa manhã, enquanto Elias verificava as cercas e Ayana cuidava do cavalo ferido, Nita subiu na varanda e parou, atenta. Seus olhos se estreitaram. Ao longe, no horizonte ondulante da pradaria, nuvens de poeira se levantavam. Não era o vento. Eram cavalos. Elias percebeu logo depois. Seus instintos se acenderam como lâmina desembainhada. Agarrou o binóculo que guardava pendurado na parede e mirou. O coração pesou. Eram homens armados. Pelo menos meia dúzia. Vinham devagar, mas em formação de caça. Ele sabia quem eram. Mercadores, caçadores de recompensas, ou talvez apenas justiceiros autoproclamados, pouco importava. Vinham atrás das irmãs. Vinham atrás dele. Elias respirou fundo, sentindo o ferimento no ombro latejar como aviso. Virou-se para Nita, que aguardava a resposta sem dizer palavra. A guerra chegou à nossa porta, disse, grave. Ela apenas assentiu, os olhos escuros brilhando. No rancho da solidão, o silêncio fora quebrado para sempre. O vento uivava pela pradaria, levantando poeira e fazendo render as tábuas do rancho. Elias estava de pé diante do portão, o chapéu baixo sobre os olhos, a mão firme no coldre. O sol da tarde queimava o horizonte, e contra ele surgiam as silhuetas da patrulha, 6 homens montados, rifles reluzindo.
Nita e Ayana observavam da varanda, imóveis. O medo estava em seus rostos, mas também algo mais, a firme decisão de não voltarem às correntes. O líder da patrulha avançou alguns passos. Sua voz grossa cortou o silêncio. McCoy. Essas duas pertencem ao leilão de Santa Fe. Você não tem direito de mantê-las. Entregue-as agora, e talvez saia vivo. Elias respirou fundo. O ombro ferido latejava, mas ele não vacilou. Aqui ninguém pertence a homem nenhum. Se vierem buscá-las, vão ter que passar por mim. As palavras pairaram no ar como lâminas afiadas. Os cavaleiros se entreolharam, e o silêncio durou apenas um segundo. Depois, o inferno se abriu. O primeiro disparo partiu do líder, atingindo o portão. Elias respondeu no mesmo instante, atirando contra o peito de um dos homens. O corpo tombou do cavalo, levantando poeira. A batalha começou. Tiros ecoavam, cavalos relinchavam em desespero. Elias recuava para a cobertura da cerca, disparando com precisão. Cada bala era guiada por anos de guerra, por cicatrizes que o tornaram rápido e letal. Mas eram muitos. Uma bala rasgou a madeira e atingiu de raspão suas costelas, fazendo-o cair de joelhos. O sangue voltou a encharcar sua camisa. Elias! Gritou Nita, correndo até ele. Fiquem atrás! Rugiu ele, empurrando-a de volta. Protejam-se! Mesmo ferido, levantou-se outra vez. Carregou o revólver com mãos trêmulas e voltou a atirar, derrubando mais um inimigo. Os cavaleiros restantes avançaram contra o rancho. Um deles pulou da cela, correndo até a varanda. Foi Ayana quem reagiu. Com um pedaço de madeira em mãos, golpeou o agressor na cabeça com força inesperada. O homem tombou no chão, atordoado, e Nita aproveitou para arrancar o rifle dele. A irmã mais velha apontou a arma, seus braços firmes apesar do medo. Disparou, acertando outro dos invasores que tentava cercar Elias. O estampido ecoou como trovão, e o corpo caiu inerte na areia. Elias, sangrando, olhou para elas e viu não mais duas prisioneiras, mas guerreiras ao seu lado. A luta seguiu brutal. A cada tiro, o rancho estremecia. O sol já descia, e as sombras se alongavam pela pradaria tingida de vermelho. No clímax da batalha, o líder da patrulha avançou direto contra Elias, rifle em punho. Elias tentou erguer o revólver, mas a fraqueza do corpo o traiu. Foi então que Nita correu, colocando-se diante dele. Atirou antes que o inimigo pudesse disparar. O homem caiu da cela, a poeira engolindo seu corpo. O silêncio caiu como um manto. Apenas o vento permanecia, assobiando entre as tábuas quebradas. Elias deixou o revólver escorregar da mão. Cambaleou até a cerca e se sentou, exausto, o sangue escorrendo. A respiração era pesada, mas nos lábios surgiu um sorriso cansado. As irmãs se aproximaram, ofegantes. Ayana ainda segurava o pedaço de madeira como arma, os olhos arregalados pela adrenalina. Nita, firme, ajoelhou-se ao lado de Elias, verificando o ferimento. Ele olhou para ambas. Vivas. Livres. Não mais mercadoria, não mais gado vendido em praça. Vocês lutaram, e como ninguém que já vi, murmurou ele, a voz embargada. Não são minhas prisioneiras. São minhas e minhas companheiras. Nita não respondeu de imediato. Apenas pousou a mão sobre o ombro dele, firme, e pela primeira vez deixou escapar um leve aceno de gratidão. Ayana, ainda assustada, encostou a cabeça no braço de Elias, como uma filha busca o abrigo de um pai. Naquele instante, Elias entendeu, não estava mais sozinho. A noite caiu. O rancho estava silencioso, salvo pelo crepitar da fogueira acesa no pátio. Os corpos dos invasores já haviam sido afastados, e os cavalos, soltos para o deserto. Elias, enfaixado, sentava-se ao lado das irmãs. O olhar fixo nas chamas refletia algo novo, esperança. O narrador dentro dele sabia a verdade, que a solidão não o governava mais. Que a vida, mesmo no deserto mais árido, podia renascer quando corações partidos se uniam. E assim, no rancho que antes era morada de silêncio, agora ecoava o começo de uma nova família. Não de sangue, mas de escolha. Se essa história tocou você, deixe seu like,
Comente sua opinião e se inscreva no canal para mais narrativas épicas do Velho Oeste. Porque no fim, como Elias aprendeu, a vida é feita de escolhas, e até no deserto, ainda há espaço para a esperança.